Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê uma excelente semana. Obrigado por você estar aqui para compartilhar essa mensagem comigo. Pai nosso nos céus, santo é o seu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Vamos adorar mais uma vez, Pai Nosso. Pai Nosso no céu, santo é o seu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Senhor, nós louvamos o seu nome. O Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado por esse tempo que podemos parar para adorar o seu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Abba, e o nosso coração se alegra no Senhor. Nós queremos te pedir que reine sobre nós, que governe sobre nós, sobre a nossa casa, que a sua vontade seja feita, Deus, em tudo que nós fizermos, em toda a nossa vida. Nós bendizemos o seu nome, que é maravilhoso, e te pedimos, ó Deus, aceita a nossa adoração. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas atividades dessa semana. Nós te pedimos em nome de Jesus, seu Filho, a quem nós confessamos como nosso Senhor e Salvador. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. No versículo 1 nós começamos a falar sobre a oração modelo no nosso último vídeo. Não sei se você assistiu, eu creio que vale a pena assistir. Eu aproveitei para fazer bastante divulgação
a respeito do nosso treinamento sobre oração, né? E te estimular a fazer esse curso. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, um discípulo de Jesus pede a Jesus que os ensine a orar. No versículo 2, Lucas diz assim: então ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai. Olha que coisa maravilhosa para a gente começar a nossa reflexão. Os discípulos de Jesus não pediram a Jesus que os ensinasse uma oração. Você entende? Essa é uma diferença muito significativa que pode mudar a sua forma de orar. Porque os discípulos pediram a Jesus, nos ensina a orar. Eles não pediram a Jesus, nos ensina uma oração. João certamente tinha ensinado para os discípulos uma oração. Os rabinos ensinavam para os seus discípulos uma oração, normalmente escrita, que os discípulos memorizavam e repetiam. Mas os discípulos de Jesus não pediram a Jesus uma oração. Escreva uma oração para nós orarmos. Escreva uma oração que nos acompanhe durante a nossa vida, a qual nós podemos orar juntos. Eles pediram a Jesus, nos ensine a orar. Então Jesus os ensinou. E ele começa a oração dizendo, Pai. O nosso vídeo dessa semana tem esse nome aí, Abba, que é a palavra pai em aramaico. Normalmente a palavra que os filhos usam ao se referirem aos pais, ao falarem com os pais na intimidade. Não é uma palavra grega, você já deve saber disso, também não é uma palavra hebraica, embora no hebraico haja também uma palavra parecida, mas é uma palavra, é uma expressão no aramaico, significa paizinho, papai. E assim, Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele começa a ensinar com esta palavra. Quando Jesus ensinou a tratar Deus, a se dirigir a Deus como Abba, ele estava tão somente ensinando aquilo que ele praticava, porque Jesus se referia a Deus frequentemente como Abba. Esta, inclusive, é uma acusação do seu julgamento. Quando os acusadores de Jesus oferecem a denúncia contra ele, quando eles debatem com Jesus a respeito do comportamento de Jesus, eles vão dizer, você blasfema, porque você chama Deus de Abba, e quando você chama Deus de Abba, você se faz igual a Deus. Os discípulos de Jesus, então, estavam sendo ensinados a tratar a Deus da mesma maneira que Jesus tratava, ou seja, com intimidade. Quando você olha o Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhum profeta, nem rei, ninguém que tinha um relacionamento com Deus. Por exemplo, Moisés tinha um relacionamento de muita intimidade com Deus, e outros profetas como Daniel, Ezequiel, que tinham muita intimidade com Deus, mas eles nunca tratam Deus como Abba, eles nunca vão chamar Deus como Abba. Por exemplo, Jacó, quando ele chega em Luz e ele deita para dormir e sonha, eis uma escada colocada da terra até o céu, os anjos subindo e descendo naquela escada. Quando Jacó desperta, ele está morrendo de medo e ele diz, que lugar terrível é este? Também há o relato da mulher de Manoá, que é a mãe de Sansão, quando ela encontra com o anjo do Senhor e ela volta, chama o marido dela e o marido também vê o anjo do Senhor e o marido dela fala assim, ai de nós vamos morrer, porque nós vimos o anjo do Senhor. Então há muito medo, há muito temor, há muito até terror quando as pessoas têm uma experiência com Deus. Então se desenvolveu esta ideia da distância de Deus, do afastamento de Deus. Lá quando Moisés subiu ao monte e Deus entregou para ele as tábuas da aliança com as alianças, o povo ficou apavorado,
porque o monte balançava, fumegava, trovejava, então eles viam relâmpagos, trovões e o monte Sinai sacudindo, e eles ficaram com muito medo. Fumaça, barulho, trovão, relâmpago e terremoto. E o povo morre de medo e eles ouvem a voz de Deus naquele lugar. Então eles disseram para Moisés: fala conosco você, não deixe que Deus fale conosco, porque nós temos medo que ele não fale conosco para que nós não morramos. Ao longo da história do relacionamento do povo de Deus com Deus, eles passaram então por um temor de blasfemar contra o nome do Senhor. Eles desenvolveram, embora Deus tenha revelado para eles o nome de Deus, quando Moisés pergunta para Deus assim: quem eu vou dizer para eles que me enviou? O Senhor diz para Moisés assim: diga que eu sou te enviou. Deus revela o nome dele para Moisés como o nome eu sou, que é descrito num tetragrama, ou seja, por meio de 4 letras, YHWH. O povo de Deus então começou a tratar Deus por outros nomes: El Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai, o Senhor, o Altíssimo, o Eterno, e eles usam muito dizer sobre Deus Hashem. O nome Hashem significa o nome, que Hashem te abençoe, que o nome te abençoe. Eles usam todos esses nomes, você encontra nas traduções da Bíblia esses nomes: o Eterno, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te acompanhe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acompanhe, que o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno, mas nunca pelo nome próprio de Deus e nunca, jamais, por Abba. Quando Jesus nos ensina, então, a tratar a Deus de paizinho, de Abba, significa que ele está a nos dizer que no nosso relacionamento com Deus, por meio da oração, nós podemos entrar, como diz o próprio livro, com ousadia na presença de Deus para usufruir da intimidade dele. Então, quando Jesus ensina, chame Deus de Abba, ele está falando a primeira coisa, que o nosso encontro com Deus é um encontro de intimidade, que na casa do meu Pai, na presença do meu Pai, eu posso ter intimidade. Sempre gosto de dizer que intimidade não é irreverência, são duas coisas distintas. A minha filha pode ter intimidade comigo, me tratar com intimidade, chegar na minha presença, se dirigir a mim sem nenhum receio, porém ela precisa ter reverência, porque eu não sou um igual a ela, eu sou o pai dela. Assim também no nosso relacionamento com Deus, eu posso me aproximar dele, eu posso tratá-lo de Abba, paizinho, eu te amo, mas nunca com irreverência, é bastante diferente. O que Jesus faz com esta simples palavra, quando Jesus ensina Abba, Jesus está trazendo uma nova identidade para Deus. Deus não é o Altíssimo distante, ele é Altíssimo. Deus não é para você o Eterno, Deus não é para você o Todo-Poderoso. É claro que Deus é tudo isso, ele é todo-poderoso, ele é Senhor, ele é Altíssimo, ele é Eterno, mas Deus também é o seu Pai. Quando Jesus traz essa nova dimensão, ele vai mudar muito, não apenas no nosso relacionamento com Deus, mas acerca da identidade de Deus. Quem Deus é para você? Quem Deus é para mim? Deus é meu Pai. Deus é um Pai severo, bruto, carrancudo, distante, fechado. Não, Deus é Abba, paizinho, Deus é amor. E é um Pai que ama tanto que ele vem ao nosso encontro. Isso é uma coisa tão maravilhosa, não é verdade? É o Deus que vem ao meu encontro. Por que Deus vem ao meu encontro? Porque Deus se revela em Cristo, porque Ele encarna, porque Ele vem ao meu encontro. Porque Ele me ama, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Porque Ele amou, porque Ele ama, Ele vem. Porque Deus ama, Ele vem.
e te busca e te encontra e se revela a você agora por meio do Espírito Santo. Por causa do amor de Deus, ele se revela para você agora por meio do Espírito Santo que fala ao seu coração e ele te chama para intimidade com ele. Ele diz: não há nada melhor para você do que conhecer quem eu sou, do que me ter como seu aba, como seu paizinho, e de entrar na minha intimidade. Isso é uma coisa maravilhosa, não é, irmão? Não é, irmã? Deus quer entrar na nossa intimidade e Ele quer que nós entremos na intimidade dele. Todos nós, de certa maneira, fechamos um círculo assim ao nosso redor e a gente mantém as pessoas afastadas de nós. Imagina aqui que tem uma bolha, né? E ao redor de mim, e esta bolha, esse círculo, ele vai manter as pessoas afastadas. Só vão entrar naquele círculo de intimidade as pessoas que eu permiti. Então, essas pessoas que nós chamamos para intimidade, que nós permitimos a intimidade, nós deixamos que elas entrem no nosso círculo. Nós abrimos o nosso coração com elas. Nós tocamos nessas pessoas. Nós deixamos que elas nos toquem, nós chamamos essas pessoas para comer conosco, nós temos prazer na companhia dela. O que Jesus está fazendo? Jesus está abrindo esse círculo e nos permitindo entrar na intimidade do Pai. Isso é uma coisa tão maravilhosa, Ele é o seu Aba. Aproveita dessa intimidade. Agora, muitas pessoas, por causa da religião, olha que coisa, hoje eu estava meditando sobre essa nossa mensagem e pensando assim, em como a religião mata a intimidade, em como a religião, em vez de ser um meio para nos levar à intimidade com Deus, a liturgia, em vez de ser um meio para nos levar à intimidade com Deus, a liturgia e a religião, ela se torna um fim em si mesma. Quando a religião se torna um fim, quando a liturgia se torna um fim, então em vez de orar, nós vamos fazer oração. Nós vamos repetir muitas vezes sem entender aquilo que nós estamos repetindo. Nós vamos nos apresentar com Deus, diante de Deus, para orar, mas nunca para uma conversa de um filho com o pai. Sempre como uma reza, sempre como uma oração, sempre com uma formalidade que Deus não quer, que Deus não deseja, que Jesus não ensinou. Isso é uma coisa tão interessante, né? Às vezes a barreira é colocada por nós, não por Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus abriu a porta, nós fechamos, nós não queremos a intimidade, então nós nos afastamos, nós parecemos o povo lá do Êxodo, né? Em vez de desejar ver a glória de Deus, ou Jacó, né? Que lugar maravilhoso. Jacó poderia ter dito assim, que lugar maravilhoso, esse é a casa de Deus. Davi que tinha muita intimidade com Deus, Davi que aproveitava da intimidade de Deus, ele diz assim, uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Diferente de Jacó, que haja a casa de Deus um lugar terrível, Davi quer que a casa de Deus seja sua habitação. Deus abre o círculo e Ele quer que eu entre, que você entre na intimidade. Nós, por causa da liturgia, por causa da religião, por causa da ignorância, por causa do nosso preconceito, nós fechamos e nós nos afastamos. E nós temos medo. Também tem uma coisa, o pecado nos afasta de Deus, impede que nós entremos na presença de Deus, impede que nós aproveitemos dessa graça, dessa bondade de Deus. Então, olha que duas coisas muito importantes. A primeira delas, quando o Senhor nos ensina a orar e tratar Deus, o vocativo para a oração. Se você vai orar, você vai falar com alguém. Com quem você vai orar? Com quem você vai falar? Com El Shaddai, Todo-Poderoso Deus, com Adonai, Senhor Todo-Poderoso. A gente vai emendando, né? Senhor Eterno, Todo-Poderoso e Altíssimo. Meu Deus, se você colocou uma distância tão grande no seu relacionamento com Deus,
Então isso fomos nós que colocamos. Jesus diz assim, é Abba, é seu paizinho. E Jesus, ele ensina assim no livro de Mateus, né, no capítulo 6, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com seu pai em secreto. Entende que é tudo uma coisa assim da intimidade. Orar é uma coisa da intimidade, orar é relacionar. E para relacionar, eu preciso. Olha que coisa que eu vou falar, né? É um absurdo falar uma coisa dessa, mas é verdade. Muitas vezes nós fechamos esse círculo que eu falei, nós fechamos para Deus, nós não deixamos Deus entrar nesse círculo, ele fica fechado. E nós não abrimos esse círculo para que o Senhor venha, para que ele entre. É por causa disso que Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa e vou comer com você e você comigo. Se você abrir esse círculo do relacionamento e me permitir entrar na sua intimidade, eu vou comer com você e você comigo. Jesus está dizendo, Deus quer que vocês tenham com Ele um relacionamento de intimidade. E isso é uma coisa maravilhosa, experimentar Deus não como El Shaddai, não como Adonai, não como El Elyon, não como El Olam, o Eterno, não como Hashem, mas como Abba, Paizinho, eu te amo. Papai, estou aqui na sua presença. Abba, que bom estar aqui no meu quarto com a porta fechada, num tempo reservado só para mim e para o Senhor. Eu quero abrir a porta do meu coração, abrir o círculo da minha intimidade para que o Senhor entre. E me permita também, Abba, entrar no círculo da sua intimidade, porque agora o que eu quero é aproveitar da sua companhia, da sua presença e conversar com o Senhor. Às vezes, muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, né? Nós fazemos isso. A gente nos apresentamos diante de Deus com uma lista e nós queremos só pedir. E nós não tentamos, não fazemos nenhum esforço para relacionar com Deus, exceto apresentar as nossas petições. Mas nós podemos nos apresentar a Deus para buscar dele esse momento de intimidade que o Senhor Jesus nos chama, nos ensina quando ele diz que para nós Deus agora não é mais El Shaddai, Adonai, El Elyon, El Olam, nem Hashem. Agora ele é para você Abba. Então quando você for orar, você vai dizer para Deus, Paizinho. Isso na cabeça dos discípulos foi uma revolução. Isso na cultura daquele tempo, no meio do povo, no meio dos religiosos, foi uma revolução. Isso causou um impacto muito grande e deve causar ainda na sua vida se você não consegue, não se abriu e não consegue se relacionar com Deus nessa intimidade. Os discípulos pediram a Jesus, nos ensina a orar. Eles não pediram a Jesus, nos ensina uma oração. Nos ensina a orar. E para ensiná-los a orar, Jesus colocou o primeiro tema. E o primeiro tema é intimidade. Eu quero chamar vocês para a intimidade. Esse é o primeiro tema da oração modelo. Que mais? Eu trago uma revelação acerca da identidade de Deus. Deus agora é o seu Pai, ele se revela como seu paizinho. Se aproxime dele com intimidade, tenha liberdade para se relacionar com ele como seu Abba, como seu papai. Mas cuidado, intimidade não é irreverência. Se Deus é Pai, então nós somos agora. O que nós somos agora? Nós somos filhos de Deus. E isso é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso você saber, a partir de uma palavra da oração modelo, que você é filho de Deus. Se ele é Abba, se ele é papai, se ele é paizinho, se ele é pai, você é filho. Não é maravilhoso isso?
E a palavra de Deus diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz em Romanos 8,14 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus? Bom, pelo critério do apóstolo Paulo, se você ignora Deus, se você ignora os mandamentos, se você não ouve o Espírito, se você não é dirigido pelo Espírito de Deus, se ele te fala convence do pecado, da justiça e do juízo e você não está nem aí, permanece no adultério, na mentira, na ganância, na avareza, na usura, seja lá o que for, o pecado ou a conduta imoral que você pratica, então você não é guiado pelo Espírito de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Dizer para as pessoas que elas não são filhos de Deus, às vezes, é muito escandaloso e chocante, porque nós temos a impressão que todas as pessoas são filhos de Deus, né? Esse é um senso comum. Todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não ensina isso. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 11 a 13, está escrito assim, quando João está falando da encarnação de Jesus, João diz assim: ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que João está dizendo? Que Deus enviou Jesus para o seu povo não recebeu, mas todos quantos receberam a Jesus Cristo, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber Jesus é receber seu ensino, é receber sua instrução, é receber sua correção, é receber sua autoridade, é se submeter a ele. Isso é receber Jesus. Você conhece os mandamentos de Jesus? Você segue as instruções de Jesus? Você tem Jesus como seu Senhor, como seu comandante? Ah, tenho. Então você recebeu Jesus como o enviado de Deus, como o ungido de Deus, como Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele veio para te salvar do pecado e da morte. Ele é ungido de Deus, ele foi enviado por Deus, ele é o prometido por Deus e ele é Senhor. Significa que ele comanda a minha vida, que os meus pensamentos são menores do que os dele, que os meus valores são piores do que os dele, que os valores de Cristo, os pensamentos de Cristo, o ensino dele, tudo isso é mais alto e mais elevado e deve ser acolhido, recebido por mim. Se você recebe Cristo e os seus mandamentos, a sua ética, então a Bíblia diz, você é filho de Deus. Mas a todos, versículo 12, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Imagine, você fala assim, todo mundo é filho de Deus, e a pessoa que não crê em Jesus? A Bíblia diz que ele não é filho de Deus, e aí? A Bíblia está errada e você está certo? E aquele que não se submete a Jesus, que não o confessa como Senhor? Você vai dizer assim, mas todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que não é, então João está errado e você está certo? Não, quem está certo é a palavra de Deus, que estabelece o parâmetro, que estabelece a condição, e o Senhor diz assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É preciso crer no nome do Senhor, do Salvador, do Cristo, do Abba como nosso paizinho. E o versículo 13 diz assim, os filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, pela vontade de Deus. Há uma condição para isso, na verdade, duas condições. Primeiro é crer em Jesus, a segunda é receber o seu ensino, os seus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa! Em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, pelo sangue derramado,
o Senhor restaurou a nossa condição de filho. Como nossa condição de filho foi restaurada? Alguém foi lá no cartório e nos adotou? Não, não foi assim. Não foi feito burocraticamente, né? Jesus nos comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. O livro de Apocalipse diz assim: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Então nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus e feitos pela misericórdia dele, filhos de Deus por adoção. Deus nos quer no círculo de intimidade dele, mas ele também quer ser acolhido no nosso círculo de intimidade. Ele quer que você abra a porta. Por isso ele diz em Apocalipse, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei na sua casa. Vou comer com você, vou ter intimidade com você. Você vai comer comigo, vai ter intimidade comigo. Admitir Cristo na nossa intimidade, nos submeter a Ele, implica numa mudança drástica na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de sentir, nas nossas atitudes. A nossa moralidade toda muda quando nós acolhemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, muitas vezes as pessoas falam assim: não, ainda não. Agostinho orava assim: Senhor, me faça santo, mas agora não, porque ele era devasso, né? A carne dele estava se deliciando na bebedeira, no sexo. Então, ele não quer o Senhor aqui, porque o Senhor vai atrapalhar esse estilo de vida dele. Mas quando Deus entra na sua vida, ele vai provocar tudo isso mesmo, vai jogar os valores antigos, a casa velha no chão. E vai edificar uma nova casa para ser a habitação dele. Você não vai ser mais escravo do pecado, nem do Satanás, mas vai ser filho de Deus. Eu não entendo porque as pessoas não querem isso. Não existe nenhuma proposta melhor, mais excelente do que essa para nós, para você e para mim. Não existe nada que o mundo tenha que se compare. Não há dinheiro, não há riqueza, não há palácio, nada que se compare àquilo que Deus oferta graciosamente para nós. E no futuro? No futuro, a Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que têm esperança nele. Em quem você tem esperado? No dinheiro? Na posição, no poder, no estudo, na razão, na ciência? Em quem você tem esperado? Em quem você tem depositado? Ou no que ou em quem você tem depositado a sua fé? Este é o desejo de Deus. Ele nos chama para isso. Ele nos chama para a intimidade. Abba, e ele também quer ser admitido na nossa intimidade. E não existe nenhuma proposta humana, mundana, seja o que for. Não existe casa, palácio, dinheiro, riqueza, poder. Não existe nada que supere em excelência aquilo que Deus tem para você e tem para mim agora, neste momento. Deus tem para você a paz que excede todo entendimento humano. A paz que excede todo entendimento humano, a graça, a bondade de Deus na sua vida. Não há riqueza que compre, não há nada que possa superar isso, mas Deus deseja entrar na sua intimidade. Para isso você tem que abrir a porta. Para isso você tem que acolher o Senhor, os seus mandamentos. Para isso você tem que crer nele. Você crê, você quer, você crê, você quer. Então ore e fala com o Senhor: eu creio que Jesus morreu no meu lugar, mas está vivo e ressuscitou. Eu creio que Jesus está sentado à direita do Pai e é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Eu creio que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Faça essa oração, faça comigo agora. Deus, nós louvamos o seu nome maravilhoso. Abba, como é bom saber que o Senhor nos acolhe como filhos, que o Senhor nos chama à intimidade. Como é bom saber, Pai Celestial, que nós, independente de quem nós somos, de onde nós estamos, do estado em que nós estamos, como o Pai, ó Deus, do Filho pródigo, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor corre ao nosso encontro. O Senhor troca a nossa veste, calça os nossos pés, nos coloca no nosso dedo um anel, nos dá de novo, nós que somos escravos a comer comida de porcos, somos restaurados à dignidade de filhos e acolhidos pelo Senhor como amor. Abba, obrigado, porque ninguém tem maior amor do que esse, e nós te agradecemos. Eu quero te pedir, Espírito Santo querido, que o Senhor fale ao coração do meu irmão, da minha irmã, para que ela compreenda o propósito do Senhor para a vida dela, a intimidade com a qual o Senhor quer se relacionar com cada um de nós. Senhor, nos ensina estas coisas tão profundas, que estão tão visíveis para nós, elas estão na nossa frente, na nossa cara, mas muitas vezes nós não compreendemos o alcance nem a profundidade delas. Nos ajude, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre nós. Nós te pedimos, Abba, em nome de Jesus, que é seu Filho, que é nosso Senhor e Salvador. A Ele louvamos, exaltamos e em nome dEle pedimos ao Senhor e já te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus, o Abba, o nosso Paizinho, te dê uma excelente semana. Que a bênção dele corra atrás de você e te alcance.